Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Bom dia, Daniele. Bom dia, Ana Rita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Alê. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, Edinalva. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma semana, firmes no propósito. Bom dia, Leia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Tel. A paz. Bom dia, acho que é Tamara. Amém? Acho que é Tamara o nome dela. Bom dia, Cléo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo, amém, que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus negócios, sua saúde, tudo que carregar o teu nome, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, mais uma semana cheia da presença do Eterno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, o que eu fiz aqui no meu computador? Peraí, gente, que saiu tudo aqui, eu vou precisar do meu computador aberto. Peraí que eu vou ver o que foi que aconteceu aqui. Ai, Deus. Vamos lá. Eu só... Aqui... Voltou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente já ora, amém? E nós vamos dar início aqui ao devocional. Para quem estava ontem lá na live do YouTube, vocês perceberam o nível, né? De batalha que nós estamos traçando. Foi eu falar, o Senhor me falou, faz agora a live de renúncia. Eu falei, tá bom. Acho que eu fiz uma renúncia, na segunda caiu a energia, e caiu a energia no bairro todo, até na igreja que o pessoal estava ensaiando louvor também caiu. Mas amém, gente. Nós vamos continuar, amém? Nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus, a renunciar, trazer as pautas de renúncia. Nada vai poder parar aquilo que o Eterno tem para fazer, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu já orar aqui, vamos selar o ambiente, selar a casa de vocês, a vida de vocês, em nome de Jesus. Paramos no terceiro, né? Foram 2. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu já deixar aqui pronto. Primeiro já foi. Deixa eu colocar aqui o terceiro aqui. Aqui. É uma das pautas mais pesadas também. Então, vamos lá. Deixa eu já deixar aqui no ponto. Que depois da gente fazer a leitura, amém? A gente já faz as pautas de renúncia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Exatamente, foi isso mesmo. Só foi falar do que era que a luz simplesmente apagou tudo. E depois de um tempo ainda fiquei sem sinal da internet. Eu estava usando a internet do celular do meu marido e simplesmente saiu 3G, saiu 3G dele, saiu 3G da minha filha, saiu 3G de todo mundo. A gente ficou totalmente assim, sem comunicação nenhuma. Mas amém. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é bom. Quando a gente vê que esses níveis de ataque acontecem, é porque a gente está indo, amém? Bem na veia daquilo que está paralisando, amém? Então nós vamos destronar isso em nome de Jesus. Amém, Verônica. Depois nós vamos orar pela sua vida, amém? Liberando as bênçãos do Eterno sobre você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Anne. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que nós primeiramente louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Adonai. Te agradecendo, Senhor Jesus, por mais uma live, por mais uma semana, por mais uma segunda-feira. Ó Senhor, obrigada, Pai, pela tua misericórdia, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pela tua palavra revelada sobre as nossas vidas, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor guarde a vida de cada homem e cada mulher, Pai, que está, Senhor, nesta live, os que já estão aqui, os que entraram e saíram, aqueles que ainda vão vir. Eu já peço que o Senhor coloque sobre todos nós,
em nome de Jesus. E isso também se estende, Senhor, sobre os nossos queridos, os nossos filhos, aqueles que amamos, os nossos cônjuges, pais, enfim, Senhor, tudo que carrega o nosso nome. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque agora as tuas armaduras espirituais sobre nós. Estenda os teus mantos de invisibilidade. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que o Senhor levanta muros de fogo ao nosso redor. Eu declaro também, Senhor, que eu chamo agora, em nome de Jesus, uma miríade de anjos, Senhor, ao nosso respeito. Anjos escudeiros para fazer a escuderia desta live. Anjos arqueiros para nos proteger. Em nome de Jesus, selamos nas regiões celestiais, nos umbrais desta live. Em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Anjos do Senhor, nós amarramos agora todo principado, potestades, hostes demoníacos, estruturas das trevas, tudo aquilo, Senhor, desde o maior até o menor, amarrado e amordaçado com cordas de fogo, em nome de Jesus, ajoelhados sobre o nome do Deus vivo de Israel, sobre o nome de Jesus. Pai, eu declaro que nenhum mal poderá, Senhor, vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos e sobre, Senhor, os filhos, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, sobre eles, sobre tudo que carrega o nome deles. Nos esconda agora, Pai, dentro do teu tabernáculo, em nome de Jesus, debaixo da mão forte e poderosa de Adonai, é que nós nos refugiamos, Senhor, durante esta live. Clamamos, doce amigo Espírito Santo de Deus, toma o governo dessa live nas tuas mãos. Traga, Senhor, em nome de Jesus, respostas, traga direcionamento, traga cura, traga libertação, traga, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o teu povo necessita. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Adonai. Passo matenaz nos meus lábios, santifica os meus ouvidos, santifica os meus olhos. Pai, em nome de Jesus, a minha boca e o meu coração. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre todos agora, em nome de Jesus, sabedoria e entendimento. E que a palavra do Deus vivo de Israel, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que traz a revelação da palavra, traga, Senhor, aquilo que está, Senhor, por trás da letra, Pai. Traga cura e libertação, Adonai. Derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém. Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, em nome de Jesus. Nos reunimos aqui todos os dias às 7h45, a partir das 7h45, para lermos a palavra do Senhor. Amém? E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 8 e Jeremias 4. Amém? É isso? É, Jeremias 4. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia. Então, vamos ler aqui, que dando tempo a gente vai fazer as renúncias, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim e Jerusalém. Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho, o primogênito de Asbel, o segundo de Ará, o terceiro, de Noa, o quarto de Rafa, o quinto, Belá, e teve estes filhos, Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá, Eurão. Esses foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos moradores de Geba, que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Foi este homem, chamado Gera, que os deportou. Ele também gerou Uza e Aiude. Depois de haver repudiado, se divorciado de suas esposas Uzim e Baará, Saarim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele concebeu e foi pai dos seguintes filhos: Jobabe, Zíbia, Messa e Malcã, Jeús, Sáquias e Mirma. Esses se tornaram chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupal. Esses foram os filhos de Elpaal: Éber, Misã, Semede, fundador das cidades de Ono e Lode, com todas as suas aldeias. Berias e Sema se tornaram os chefes das famílias dos habitantes de Ai-Jalon, e foram eles que expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá descenderam de Berias.
Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jabote foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate, descenderam de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdom, Icre, Hananias, Elão, Antótias, Ifédias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre, descendentes de Jeroão. Esses foram os chefes das famílias segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá, e o nome de seu filho primogênito, Abdom. Seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer, Miclote. Miclote deu origem a Simeia, e também esses habitantes de Jerusalém, próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis, que foi pai de Saul, e Saul foi o genitor de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal, chamado de Isbosete. O filho de Jonatas foi Meribaal, chamado de Mefibosete, que foi pai de Mica. E estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Ziri. E Ziri deu origem a Moza. Moza foi pai de Bineia, que gerou Rafá, e que foi pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram herdeiros de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, o mais velho e primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros corajosos e exímios flecheiros. Geraram muitos filhos e netos, somavam 150 homens. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos lá para Jeremias capítulo 4. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler Jeremias capítulo 4. A volta de Israel ao amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se te converteres e decidires retornar a Israel, volta para mim. Queridos, nós vamos fazer algumas renúncias aqui, amém? Daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui, conforme for o direcionamento do Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer algumas renúncias, nós vamos quebrar alguns altares, amém? E nós vamos estar fazendo exatamente o que está escrito em Jeremias 4, no primeiro versículo. Se te converteres e decidires retornar a Israel, volta para mim. Por quê? Todas as vezes em que nós quebramos altar, todas as vezes em que nós decidimos fazer o caminho de volta, nós estamos voltando ao amor de Deus, voltando ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E por que eu estou trazendo? Eu vou trazer essas pautas hoje. Para quem estava no jejum, já foi feita algumas renúncias, já foram feitas algumas pautas, mas ainda existem muitas coisas. E por mais que eu faça todas as pautas aqui, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que renunciar perante a presença de Deus, querido. Enquanto nós estivermos na face da terra, não vai ter como a gente se limpar de tudo aquilo que a gente já fez ou que a gente continua fazendo. Mas o importante é que a gente faça. E por que eu vou trazer aqui agora? Porque na quarta-feira, da quarta para quinta, nós vamos estar dentro do tribunal. Amém? Então, assim, tudo que tiver ao nosso alcance para clamar pela misericórdia de Deus, todos os altares que tiverem que ser derrubados, que a gente conseguir derrubar, a gente vai derrubar. Amém? O resto, em nome de Jesus, a gente vai clamar pela misericórdia do Senhor. Amém? Porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele é misericordioso e a graça dele está sobre a nossa vida. Então, nós vamos fazer aquilo que nos for possível fazer e quebrar. Depois a gente pode continuar. Mas de hoje até quarta nós vamos fazer as derrubadas dos altares que não foram feitos antes.
Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos estar fazendo o quê? O caminho de volta ao Senhor, ao arrependimento, tá? Então, vamos lá. Amém, irmã, em nome de Jesus, que se cumpra a vontade do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 4. Se te converteres e decidires retornar, ó Israel, volta para mim. Então, é uma decisão, tá? Se converter e fazer o caminho de volta é uma decisão. Declare Yahvé, se afastares para longe de mim e da minha vista todos esses teus ídolos horríveis e não mais vagares distante da minha presença, te jurares pelo nome de Yahvé, com sinceridade, fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Porque assim diz Yahvé ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrai teus campos não arados, e não semeis entre espinhos. Então, nós temos que cuidar dos nossos campos e não podemos semear sobre os espinhos. E o que são os espinhos, Senhor, na nossa vida? É os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas mazelas, tudo aquilo que a gente não coloca para fora. Não tem como semear em terra seca, em terra árida. Ela precisa de tratamento, ela precisa ser tratada, ser limpa. E é isso que nós vamos continuar fazendo no dia de hoje. Amém? Purificai-vos em honra a Yahvé. Circuncidai os vossos corações, homens de Judá, e habitantes de Jerusalém. Porquanto, se não fizerdes isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo, devido à malignidade de vossas obras. Meu furor cairá como fogo devastador, e ninguém conseguirá abrandá-lo. Mas, Michele, nós estamos vivendo na época da graça. Mas, Michele, Jesus já pagou os nossos pecados. Querido, querida, nós sabemos que as consequências, elas existem. E nós vamos apelar pela misericórdia de Deus, fazendo essas renúncias, para que a ira do Senhor não venha sobre as nossas vidas. Para que a ira do Senhor não recaia sobre nós, para que o Senhor venha ter misericórdia, para que no próximo ano a gente tenha um ano pelo menos um pouco mais leve. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 5. A invasão que vem do norte. Anunciai em Judá, proclamai em Jerusalém, tocai o chofar, a trombeta, por toda a terra, gritai em voz alta e convocai, reuni-vos. Fugi sem demora para as cidades fortificadas. Levantai um sinal indicando, Sião, fugi. Não fiqueis parados, porquanto eu estou trazendo desde o norte uma desgraça, uma enorme destruição e ruína. Eis que o leão deixou a sua toca. Ele é um destruidor de nações e já se pôs em marcha. Ele partiu de onde vive com o objetivo de transformar a tua terra em desolação. As tuas cidades serão reduzidas a escombros e ficarão sem habitantes. Portanto, vesti-vos de saco, com roupas de luto, lamentai-vos e gritai, pois o fogo da ira de Yahvé não se desviou de nós. Eis que naquele dia, afirma Yahvé, o rei e os seus oficiais terão a sua coragem grandemente abalada. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Diante disso eu argumentei. Ai, ó eterno Yahvé, como iludistes completamente este povo e a Jerusalém com a mensagem que nos pregaram. Não vos preocupeis, tereis paz, quando a espada já está posta à nossa garganta. Naquele dia será dito a este povo e a Jerusalém: eis que um vento escaldante que procede das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas sua missão não é peneirar nem limpar. É de fato um vento muito forte e impetuoso que chega sob o meu comando. Agora eu pronunciarei o meu juízo contra eles. Nós estamos lendo Jeremias capítulo 4, versículo 13 agora. Jeremias 4, versículo 13, tá? Observai que se levanta como nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão,
e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Pobres de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifica teu coração da maldade, para que seja salva. Vamos purificar o nosso coração, querido, eu quero te dizer algo. Na hora que você for fazer as renúncias, em nome de Jesus, você vai falar de toda a tua alma, de todo o teu coração, do fundo das tuas entranhas. Seja sincero, em nome de Jesus. Faça as pautas de arrependimento que vão ser colocadas aqui, daqui a pouquinho, como se fosse a última coisa que você tivesse para fazer. Apresenta o teu coração puro, sincero, genuíno diante da presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. É só com o coração puro, sincero, verdadeiro e genuíno, purificando de toda a maldade, que a gente vai conseguir atrair a misericórdia de Deus. Vamos lá. Até quando acolherás planos malignos em teu íntimo? Ouve, é uma voz que vem proclamando desde Dan e anuncia a calamidade desde os montes de Efraim. Versículo 16. Trazei, pois, todas essas notícias e alertas à memória das nações, e proclamai contra Jerusalém. Eis que um exército inimigo está a caminho. Partiu de uma terra distante e já proferiu seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles logo cercarão como homens que guardam um campo com zelo, pois ele se rebelou contra mim, oráculo de Yahvé. Tende bem claro diante dos olhos do teu procedimento e tuas ações é que trouxeram esta punição sobre ti. Sim, este teu castigo é muito severo e amargo, atinge até o mais profundo do teu coração. Ai, ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Isso é Jeremias dizendo. Chega a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, a trombeta, ouvi o grito da terra. Eis que se anuncia uma desgraça atrás da outra, e toda a minha terra será devastada. Em um instante, todas as nossas barracas e tendas estarão destruídas, e os nossos abrigos, no momento, arrasados. Até quando eu verei o sinal erguido e ouvirei o som do chofar da trombeta anunciando o perigo? Não é uma coincidência daquilo que nós estamos vivendo no mundo atual, amém? Nós estamos vendo o quanto que os reinos estão sendo abalados, e quando eu digo reino, são nações. Nós estamos vendo o quanto que está sendo tudo abalado, a economia abalada, o Brasil sendo abalado, o mundo está sendo abalado, amém? Porque o Senhor está trazendo o prumo, o Senhor está alinhando todas as coisas. Para quem tem discernimento, está vendo que está se cumprindo o que a palavra profética da Bíblia. Tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje estava escrito, precisa se cumprir, amém? E aqueles que não se arrependerem, e aqueles que não estiverem na linhagem ali do Espírito Santo de Deus, debaixo do governo do Espírito Santo de Deus, queridos, eu quero falar para você, se alinha com a palavra Icotetem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque tem gente que não vai suportar o que está para acontecer, já foi dito isso aqui na live. Tem gente que não vai suportar o que vai acontecer sobre o mundo, mesmo sendo cristão. Então, em nome de Jesus, se arrependa, convertei-vos, fazei o caminho de volta, buscai a santificação. Amém? Versículo 22. Ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos como crianças que ainda nada compreendem. Lembra que Deus falou há uns tempos atrás sobre maturidade, que é tempo da gente ter o primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar a ter a vida de paixão que nós tínhamos, mas com maturidade. Ou a gente amadurece por bem, ou a gente vai amadurecer por mal. Deus quer que nós estejamos maduros. E Ele está nos dando a opção de escolha. Ou você amadurece por bem, filhinho, ou você vai amadurecer por mal. Porque não dá mais tempo da gente ficar da forma como a palavra está dizendo, crianças que não compreendem. Vamos lá. Todavia,
são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher fazer o bem. Então, fazer o bem é uma escolha. Nós fazemos tudo por uma opção de escolha. Eu escolho me arrepender, eu escolho abençoar, eu escolho renunciar, eu escolho fazer o bem, eu escolho fazer o mal, eu escolho seguir Jesus. E é tudo uma questão de escolha. Versículo 23. A grande destruição futura. Então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas, e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos, e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra, antes fértil, e vi que tudo virou um deserto só. Todas as suas cidades jaziam em escombros, por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo da sua ira. Versículo 27. Portanto, esta é a palavra de Yahvé. Eis que toda a terra ficará arrasada, embora eu não chegue a destruí-la por completo. Sendo assim, a terra passará por um tempo de luto e pranto, e o céu em cima escurecerá. Esta, pois, é a minha palavra. Eu decidi e assim proclamei. Não me arrependerei da minha decisão e tampouco voltarei atrás. Aos gritos de guerra e ao som do tropel dos cavaleiros e dos flecheiros, todos os habitantes da cidade batem em retirada. Alguns tentam se refugiar no meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são rapidamente abandonadas e nenhum habitante lhes sobra. E tu, cidade devastada, que vais fazer da tua vida? Ora, por mais que te vistas de púrpura, por mais que te enfeites com finas joias de ouro, por mais que alargues os teus olhos com todo tipo de pintura, em vão te embelezarás, pois os teus amantes te desprezam, e o que querem mesmo é apenas tirar-te a vida. Deixa eu continuar aqui. Eis que ouço um grito como uma mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. Sim, é o grito da filha, a cidade de Sião, que geme ofegante e estende suas mãos clamando: ai de mim, estou desfalecendo. Eis que a minha vida corre perigo nas mãos de assassinos. Povo de Deus, o livro de Jeremias ele é muito profundo. Ele é um livro em que ou a gente faz o caminho de volta e se arrepende, ou a gente faz o caminho de volta e se arrepende. E aqui esses dois versículos que nós acabamos de ler, está dizendo que por mais que te vista de púrpura, por mais que te enfeite com finas joias de ouro, por mais que te alargues teus olhos com todo tipo de pintura, em vão te embeleza. O que o Senhor está querendo dizer é, não importa o que você está mostrando por fora, querido. Não importa a vestimenta que você tem. Não importa o que você está aparentando para os outros que estão lá. Deus está vendo a intenção do teu coração e Deus está vendo dentro do teu coração. E o Senhor, e a palavra que o Senhor me traz agora é uma palavra muito forte. Mas o Senhor diz, coloque para fora toda a podridão. Devemos colocar para fora toda a podridão. Mas, Michele, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu clamo. Só que existem podridões que estão vindo dos nossos antepassados, que estão vindo de linhagens, que às vezes a gente não sabe de onde que está vindo, querido. E o Senhor, ele está mudando a nossa história, o Senhor está mudando a nossa estrutura, o Senhor está abalando com nós mesmos o nosso eu interior, para que haja vida e vida em abundância, porque não tem como ele liberar coisa nova numa terra cheia de entulho. Não tem como ele liberar o novo do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida com um monte de cacareco velho, com um monte de coisa que talvez a gente já renunciou, mas que ainda pode ter algum resquício, que ainda pode ter alguma coisinha que Satanás pega e fala assim, epa, aqui, a Michele ainda tem esse ponto aqui que eu tenho legalidade para estar sobre a vida dela.
que eu tenho legalidade para estar sobre a família dela. Então, que em nome de Jesus, agora, nós venhamos, em nome de Jesus, colocar tudo para fora. Tudo para fora. Em nome de Jesus, eu quero falar para você que pode ser que você passe mal, pode ser que você sinta ali vontade de vomitar, sinta roto, tudo que eu já falei, dor na nuca, dor de cabeça, mal-estar. Não tenha medo, em nome de Jesus. Não tenha medo, porque os anjos do Senhor, eu vou chamar anjos aqui agora. E você não vai estar sozinho, querido. Amém? Você não vai estar sozinho, mas deixa Deus trazer libertação e cura sobre a tua vida. Deixa Deus limpar o que precisa ser limpo. Em nome de Jesus, não tenha medo. Amém? Nós vamos começar a renúncia agora. Deus está limpando. Nós vamos ser limpos para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeiro eu quero que você preste atenção em algo. Eu vou falar e você vai falar, repetir. Amém? Eu vou falar aqui a pauta de renúncia e você vai repetir conforme eu for falando depois. Eu falo e vocês repetem. De verdade, do fundo da tua alma. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está na tua casa, você vai colocar um chinelo agora. Por quê? Porque não é para ficar descalço. Porque os espíritos territoriais, eles entram pela sola do pé. Michele, onde que está escrito isso na palavra? Aonde colocar a planta dos teus pés, ali você tornará um lugar santo. Satanás, ele faz tudo ao contrário. Então, ele entra com a planta dos pés. Por que vocês acham que lá nas outras religiões eles fazem tudo descalço? Amém? É normal vomitar, é normal bocejar, é normal soltar pum, é normal ter dor de cabeça, é normal ter diarreia, é normal sair sangue, é tudo normal, tá? Não fiquem com medo, em nome de Jesus. Por quê? Porque às vezes, glória a Deus, aleluia, porque às vezes, o que acontece? O inimigo vai colocar medo para você não fazer a renúncia. Ah, eu vou manifestar. Não vai manifestar. Amém? Os anjos do Senhor não vão permitir. Nós já vamos dar ordem aqui para que isso não aconteça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá? Nós paramos na renúncia 3. Nós vamos continuar aqui. Vamos lá. Deixa eu só subir aqui. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus. Outra coisa, querido, você vai fazer a renúncia de olho aberto, tá? Em oração de libertação, não se fecha olho. Quando você estiver num culto de libertação na tua igreja, quando você estiver numa live de libertação, qualquer coisa que está envolvendo libertação, você não fecha o olho, você fica com o olho aberto, tá bom? Abra os teus olhos, não fique com os olhos fechados, amém? Em nome de Jesus, eu estou aqui, eu vou orar, amém? Quem não fez ontem, depois eu faço as outras duas, tá bom? A gente vai continuar aqui, aí depois eu faço as duas. Deixa eu ver aqui. Bom, elas são curtas, vamos começar desde o começo, que são 8h23. Vamos fazer desde o começo, tá? Quem não fez ontem pode fazer as duas primeiras, porque foi poucas pessoas que entraram. Vamos lá. Primeiro eu vou orar, depois vocês respondem, tá? Pai, descruza braço e perna quando eu começar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora como uma intercessora diante do teu altar. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos de guerra, anjos de mais alta patente espiritual, estejam, Senhor, à nossa disposição agora. Eu declaro também que o Senhor coloca uma roupagem especial, que o Senhor coloca uma armadura especial sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. E eu declaro, Senhor, que o Senhor nos habilita, em nome de Jesus, com armas apropriadas para este nível de guerra e para este nível de batalha. Eu declaro, Senhor, que os teus anjos escudeiros vêm, em nome de Jesus, fazer a nossa escuderia. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos escudeiros começam, Pai, agora, a ser liberados em nome de Jesus dentro de cada ambiente, dentro de cada casa, onde cada homem e cada mulher aqui esteja, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que os anjos do Senhor possam reconhecer, Senhor, os anjos, os meus anjos, os anjos que caminham comigo e os anjos que caminham com os meus irmãos. Que os anjos desse ministério, Senhor, do qual o Senhor me confiou,
também sejam reconhecidos por estes anjos de alta patente de guerra, em nome de Jesus. E que não seja eu, Senhor, a falar, mas seja o Senhor, o Espírito Santo de Deus, a falar através da minha boca. Pai, eu adentro as regiões celestiais em prol da vida de cada homem e cada mulher. Para isso eu peço que o Senhor blinde, Senhor, a minha casa. Blinda, Senhor, em nome de Jesus, os meus filhos. Blinda, Senhor, em nome de Jesus, tudo que carrega o meu nome. Blinda, Senhor, em nome de Jesus, a internet. Blinda, Senhor, em nome de Jesus, os aparelhos eletrônicos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Blinda, Senhor, em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro agora. Redes de internet, fibra ótica, em nome de Jesus, computador, celular, tablet, onde eles estiverem, em nome de Jesus, seja em nome de Jesus, selado, guardado, blindado, escondido. Eu declaro também, Senhor, que esses espíritos imundos não podem, não vão fazer com que esses seus filhos, Pai, venham, Senhor, ser judiados. Eu repreendo. Eu declaro que todos vão ficar amarrados e amordaçados, ajoelhados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira pauta. Nós vamos renunciar à mentira. Amém? Em nome de Jesus. Pode colocar chão do chofar na tua casa. Quem puder, coloca chão do chofar. Amém? Descruza braço, descruza perna, em nome de Jesus, querido. Se você está perto de alguma escada, se você está em alguma varanda, saia de perto, amém? Em nome de Jesus. Fique sentado, fique deitado, fique como você quiser, só não fique descalço e nem fique num lugar onde você possa cair, porque às vezes pode te dar tontura, tá? Então vamos lá, se você quiser colocar um som de chofar, pode colocar. Eu coloquei aqui, mas está um pouco baixo. Nós vamos fazer a primeira pauta de renúncia, que é sobre destronando a mentira. Agora vocês vão responder, falar tudo que eu falo, tá? Senhor Deus, fonte da verdade e fundamento da justiça, venho diante de ti reconhecer e confessar que eu permiti que a mentira encontrasse lugar na minha vida. Me arrependo por cada palavra e gesto, por omissão e manipulação, que tenha sido motivado pelo engano. Reconheço que ao sustentar a duplicidade, eu abri espaço legal ao espírito do engano, contaminando a minha consciência e obscurecendo o meu entendimento. Faça com a alma, hein, querido? Renuncio, em nome de Jesus Cristo, a mentira como forma de proteção, manipulação e autopreservação. Renuncio à duplicidade da alma. Se travou, você sai de novo. Tá tudo ok aqui. Sai e entra de novo. A vida dupla e a falsidade que disfarça. Intenções que oculta pecados. Desfaço com a autoridade concedida pelo sangue de Cristo todo o vínculo com o espírito do engano e com os poderes das trevas que operam através da distorção da verdade. Cancelo no mundo espiritual toda aliança. Aí você faz assim, ó, cancelo. Toda vez que eu falar cancelo ou quebro, vocês fazem esse ato profético. Que tenha sido formado com o espírito da mentira, sobre qual construir relacionamento, justificativa, argumento e decisões. Escolho a luz do seu espírito em cada área onde o engano se instalou
declaro que nenhuma sombra permanecerá. Confesso a verdade como fundamento da minha libertação. Submeto a minha mente ao governo de Cristo e declaro que a verdade será a base da minha conduta e das minhas palavras. Rejeito a manipulação que sustenta o pecado da mentira. Clamo para que toda contaminação espiritual seja removida, que toda semente do engano seja arrancada pela raiz. Estabeleço diante de ti um novo pacto. Vocês estão... Ó, presta atenção, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês vão estabelecer um novo pacto com a verdade. Lembra que eu expliquei que toda vez que a gente faz um pacto e uma aliança, nós não podemos quebrar. Então, querido, em nome de Jesus, tudo isso aqui nós estamos destronando para que Satanás não tenha nenhum tipo de acusação contra você no tribunal. Então, em nome de Jesus, vai voltar a tua voz. Satanás não vai roubar, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, quando nós fazemos um pacto com o Senhor, nós vamos ser fiéis. Aquele negocinho de uma mentirinha, é só uma mentirinha do bem, não existe mentirinha do bem, mentira é mentira, tá? Mentira é mentira. Calma aí que daqui a pouco vocês vão ficar melhor. Calma, faz parte, tá? Não entre em desespero, não. Não entre em desespero. Vamos lá. Estabeleço diante de ti um novo pacto com a verdade. Que o teu espírito de verdade me santifique, me molde e me preserve íntegro em pensamentos, palavras e atitudes. Em nome de Jesus, amém. Bora. Segunda pauta, nós vamos agora renunciar ao roubo, à avareza e o ataque de Mamon. Essa aqui é pesada também, por quê? O único espírito que duela ali, junto, na mesma frequência, para tomar o coração, é Mamon. Então, ou a gente serve ao Senhor Deus de Israel e a Jesus, ou a gente serve a Mamon. Então, nós vamos destronar esse espírito maligno. Senhor justo e provedor fiel. Venho reconhecer diante de ti o pecado do roubo em todas as suas formas. O que você está renunciando aqui? Às vezes que você pegou moedinha do teu pai. Às vezes em que você, amém, não vou pôr no grupo. Essas orações não vão para o grupo. Amém? Essa oração aqui eu não tenho como colocar para vocês no grupo. Porque, gente, pauta de... é renúncia. Tem que ter escuderia de anjo, tem que ter intercessão. Então, não vou colocar no grupo. Vai fazer online. Amém? Então, se Deus permitir eu colocar alguma, eu coloco. Mas, caso contrário, não. Essas orações, elas vão ser feitas, amém? Porque nós estamos dentro de uma trincheira de guerra, querido. Nós nos equipamos espiritualmente, existem anjos ministros aqui, existe uma escuderia de anjo. Eu chamei os anjos do Eterno para reconhecer os meus anjos do ministério, os anjos de vocês. Então, tá tendo uma guerra, uma batalha aqui. Não tem como simplesmente pegar essa renúncia e fazer na casa de vocês. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, a renúncia contra a avareza e o ataque de Mamon. A renúncia contra a avareza e o ataque de Mamon. O que vocês estão renunciando? Michele, talvez eu não roubei, eu nunca peguei nada de ninguém, mas os teus antepassados pegaram. O teu pai pode ter pegado, o teu avô, a tua avó. Algum antepassado teu roubou algo de alguém. Então, nós estamos fazendo o quê? Uma limpeza da nossa linhagem genealógica. Amém? Então, vamos lá. De novo, vou começar. Senhor Jesus e provedor fiel, venho reconhecer diante de ti
o pecado do roubo, em todas as suas formas. Me arrependo por toda apropriação indevida, por toda sonegação, por cada vez que tomei o que não me pertencia, seja bens, tempo, honra ou oportunidade. Me arrependo pelas vezes que resisti a ser generosa por medo de faltar ou por ganância. Renuncio agora, em nome de Jesus, todo espírito de mamon, a mentalidade de escassez, a ganância, o apego ao dinheiro e a avareza. Reconheço que ao ceder a esses princípios, eu abri espaço legal para a opressão financeira e para um ciclo de miséria em minha vida. Cancelo, rasgo, cancelo toda aliança espiritual com Mamon e com qualquer entidade maligna que se aproveitou da minha desobediência financeira. Renuncio o amor ao dinheiro, ao desejo de enriquecimento às custas dos outros e à tolerância com o ganho desonesto. Quebro, em nome de Jesus, toda a maldição ligada à sonegação, à desonestidade e à retenção do que deveria ser restituído. Assumo o compromisso de viver de forma íntegra e justa, com contentamento e arrependimento, que a minha vida financeira seja governada pelo teu reino. Olha isso aqui, que a minha vida financeira seja governada pelo teu reino e não pelo princípio das trevas. Em nome de Jesus, amém. Bora lá. A terceira. Agora nós vamos renunciar a partir de onde nós paramos ontem. A pornografia. Queridos, quem não fez a primeira, eu vou baixar a live e você vê pelo YouTube, tá? Faz daqui para frente. Só ficou faltando uma. Quem não fez a primeira, depois eu vou tentar baixar e eu coloco no YouTube, tá? Acalma o coração de vocês. Presta atenção aqui, vamos destronar as que estão aqui. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, terceira renúncia. Pornografia. Nós vamos quebrar agora as patentes, as estruturas demoníacas de Asmodeus. Outra coisa, nessa renúncia você pode sentir dor no teu útero, dor no teu umbigo, dor nas tuas partes genitais. Pode ser a mulher que você comece a menstruar sem você estar no ciclo. Não cria pânico. É libertação, tá? Fique em paz. Depois nós vamos limpar tudo isso, depois eu vou orar, nós vamos sair dessa trincheira de guerra. Confia no processo do Senhor. Senhor, venho a ti confessar que cedi à imoralidade sexual através da exposição a conteúdos impuros. Reconheço que a pornografia abriu legalidade espiritual para entidades impuras de Asmodeus e Lilith, que essa prática não é neutra. Ela corrompeu os meus olhos, a minha mente e o meu coração. Me arrependo por ter usado minha liberdade como instrumento de pecado. Renuncio agora
em nome de Jesus Cristo, toda exposição com conteúdos lascivos e toda a prática oculta de consumo à pornografia, toda autojustificação para o vício visual, o vício visual mental. Renuncio à contaminação do olhar, à excitação alimentada de imagens impuras, à construção de fantasias e perversão sexual. Agora vocês vão quebrar. Quebro toda a legalidade dada ao espírito de Asmodeus e os demônios associados a Lilith, Afrodite, Iemanjá, Oxum, Oxumaré, Nanamboruquê, aos Exus, aos caboclos, a Iansã, as pombagiras e as demais comandos de impureza sexual. Cancelo toda aliança. Gente, façam com verdade. Amém? Cancelo toda aliança. Deixa eu falar algo. Se você está falando com dó, com medo, amém? Se você está falando com dó, com medo que você vai ficar, e como que eu vou ficar sem? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ministra a tua vida agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo sentimento de medo, de perder, Senhor, o prazer cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cai por terra agora. Pai, eu declaro que os teus filhos, Senhor, têm a boca destravada e a sinceridade colocada dentro de cada coração aqui. Em nome de Jesus. Porque eu estou sentindo resistência. Porque tem pessoas que têm medo, tá com medo de sair disso daqui. Tá com medo de como que eu vou ter prazer, como que eu vou ficar. Ah, e agora? Eu não tenho ninguém. Caiu por terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Cancelo toda aliança formada através do ato de consumir pornografia, mesmo de forma inofensiva ou esporádica. Rompo com toda a estrutura de pensamento erótico que se alimenta desses altares em minha vida. Vamos lá. Consagro os meus olhos, consagro as minhas memórias e o meu coração diante de ti. Agora eu vou orar. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento a vida dos teus filhos diante do teu altar. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor limpa a memória deles agora. O Senhor, em nome de Jesus, anjos do eterno, comecem, em nome de Jesus, a tocar no consciente, no subconsciente, na alma, no coração. Em nome de Jesus, nos órgãos sexuais deles. E o Senhor começa a limpar agora, em nome de Jesus, toda a memória pervertida, todas as imagens que eles assistiram. O anjo do Senhor apaga agora. Em nome de Jesus, seja apagado, Senhor, esses registros da memória, do consciente, do subconsciente. Em nome de Jesus. Eu retiro, Pai, todo o veneno, Senhor, que foi injetado por essas entidades demoníacas. E eu declaro também que tiro agora, em nome de Jesus, de cada um dos teus filhos, todos os vestígios de Kundalini. Em nome de Jesus. Purifica, Pai, os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quarta renúncia. Nós vamos renunciar agora à masturbação e derramamento de sêmen. Ai, mas masturbação não é pecado. É pecado sim, querido. Você está abrindo legalidade e trazendo maldição financeira sobre a tua vida. Porque se você não sabe, todas as vezes que você joga a tua semente, demônios vão lá e comem. Amém? Então, semente é vida. Semente representa prosperidade. Todas as vezes que você se masturba, ai, mas eu sou homem, eu sou mulher, não importa.
Todas as vezes em que você derrama a semente que o Deus de Israel colocou sobre a tua vida, você está trazendo maldição financeira sobre a tua vida. Amém? Então vamos lá. Quarta renúncia, masturbação e derramamento de sêmen. Deus Santo, reconheço que usei o meu corpo para fins impuros e egocêntricos. Me arrependo por entregar o meu tempo ou os meus antepassados, porque às vezes o teu antepassado fez isso, ao pecado, por usar a masturbação como escape, prazer sexual como culto à carne. Sei que isso não é apenas um hábito fisiológico, mas um hábito espiritual que entrega o meu corpo e as minhas sementes, as minhas riquezas a outros senhores. Renuncio agora à masturbação como hábito, prazer e refúgio. Renuncio o prazer, a entrega e o controle da lascívia que me conduzem à impureza. Rompo com toda a justificativa emocional, psicológica ou hormonal para tentar suavizar esse pecado. Quebro, em nome de Jesus, toda a cadeia espiritual ligada com o vício e com toda a contaminação provocada por esta prática. Rompo a aliança espiritual feita por meio deste pecado e declaro que o meu corpo pertence ao Senhor para sempre, templo do Espírito Santo. Submeto minha sexualidade ao teu domínio, que a minha vontade seja redimida, que a minha carne seja subjugada e a minha alma seja fortalecida pela sua graça. Agora nós vamos recolher, amém? Eu recolho todo o sêmen, todo o muco vaginal. Gente, é pesado. Todas as fezes do ato, da prática do sexo anal. Sangue liberado no sexo feito com a menstruação. E eu devolvo para o Senhor tudo isso e retiro do altar de Lilith e seus demônios. Eu retiro meus fragmentos genéticos das mãos de íncubos e súncubos. E eu recolho meus fragmentos genéticos dos motéis em nome de Jesus. Amém. O que vocês acabaram de fazer aqui? Todas as vezes em que uma pessoa tem a prática da masturbação, você está levantando altares demoníacos a Lilith e a outros demônios. Então as suas sementes ficam lá. Amém? As sementes ficam presas lá. Então sangue, tudo que sai, queridos, no ato, do seu ato sexual, é vestígio genético teu. E Satanás está te rastreando, paralisando a tua vida por conta disso. Então não cai nessa, amém? Não cai nessa, queridos. Não cai nessa de que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Às vezes a sua vida está uma desgraçada, lascada por conta disso, tá? Amém? Então vamos lá. Faltam 4 renúncias, tá? Essa aqui que nós vamos fazer e mais 4. Vamos lá.
Agora nós vamos renunciar ao adultério, ao espírito de traição que acompanha a genética. Então vamos lá. Às vezes o teu pai traiu, a tua mãe, teu avô, tua avó ou você. Então nós vamos limpar a genética da traição. Pai, diante de ti, confesso a transgressão, a aliança conjugal. Eu me arrependo profundamente, profundamente, de verdade, tá? De todo ato de infidelidade, seja em pensamento, desejo, comunicação ou ato consumado. Reconheço que o adultério é mais que uma falha moral. É um pecado que fere pacto estabelecido diante de ti, que dá legalidade para os espíritos de traição. Renuncio, em nome de Jesus Cristo, toda forma de adultério. Renuncio à paixão carnal que subverte a aliança, aos desejos ilícitos alimentados em outros, à quebra da fidelidade emocional, sexual e espiritual. Porque quando a gente trai, querido, nós estamos ali quebrando, amém? A fidelidade na emoção do nosso cônjuge, daquele que está conosco, a forma sexual e também espiritual, tá? Em nome de Jesus, todo sono cai por terra, em nome de Jesus. Permaneça aí, querido, nós já estamos acabando, não baixa a guarda não, tá? O sono vai vir que é para te roubar, mas vai cair por terra, em nome de Jesus. Renuncio ao espírito de traição, ao fascínio, à carência emocional, que me fez buscar refúgio fora da aliança. Quebro, pelo sangue de Jesus, toda aliança espiritual através do ato da infidelidade. Rompo com o vínculo de alma, de laços demoníacos criados em relações fora do pacto matrimonial. Cancelo a atuação dos espíritos de destruição conjugal e de destruição sobre a minha vida. Então, querido, se talvez você estava sendo perseguido até hoje, que todos os seus relacionamentos, amém? Você era traído, ou você era a pessoa que traía, hoje está sendo quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Se você está fazendo essa oração, amém? De toda a tua alma, de todo o teu amor, de todo o teu coração, o Senhor está quebrando isso hoje, em nome de Jesus. Gente, até eu estou arrotando. Porque às vezes isso vem da tua linhagem. Vamos lá. Assumo um novo compromisso de fidelidade e de integridade e de restauração. Que meu coração seja purificado, minha aliança honrada e minha mente renovada, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aguenta aí, tá acabando, gente. Sexta renúncia. Nós vamos renunciar à inveja agora. Bora lá? Senhor, eu reconheço que dei lugar à inveja, ao ciúme destrutivo, à comparação constante. Me arrependo por não ter me alegrado com a vitória do outro, por desejar o que não me pertence e por contender em meu coração contra aquele que o Senhor abençoou. Renuncio à inveja,
a cobiça, a competição interna, a comparação que gera descontentamento. Renuncie ao espírito de facção, divisão e crítica motivada por ciúmes. Quebro toda legalidade concedida a este espírito e recuso qualquer identidade que tenha sido moldada com base na comparação com os outros. O que isso aqui significa, queridos? Que às vezes a nossa identidade foi corrompida, porque a gente se comparou tanto com o outro. Nós estamos vendo tanto a vida do outro na internet, se preocupando tanto com a vida do outro, que nós deixamos a nossa identidade real de lado e começamos a querer viver uma identidade do outro. Isso é demoníaco. Então, isso está sendo quebrado em nome de Jesus. Amém? Então, se você é o tipo de pessoa que talvez você está vendo aí vida de youtuber, vida desse povo aí que está na ostentação e você fala, ai, como eu queria. Você, às vezes, está deixando a sua essência de lado para viver aquilo. Está sendo quebrado em nome de Jesus. Você vai ser aquilo que Deus te forjou para ser. Aquilo que Deus falou que você seria, é o que você vai ser. Amém? Em nome de Jesus. O que é teu. Em nome de Jesus. Vamos lá. Que tenha sido moldada com base na comparação com os outros. Assumo, a partir de agora, uma postura de gratidão e contentamento. Que o meu coração se alinhe com os seus planos. E eu reconheço o meu valor com a minha porção, sem rivalidade, em nome de Jesus. Agora nós vamos continuar. Eu recolho até o eco das difamações, das mentiras, de quando eu falei mal, de quando eu fofoquei, de quando eu denegri ou assassinei a reputação dos outros. Em nome de Jesus, os demônios perdem legalidade sobre essas palavras. Todas elas sejam recolhidas, levadas para o Senhor, para onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gente, eu falei, eu vou tentar baixar a live, tá? Eu vou tentar deixar salva a live. Não é certeza, porque vocês sabem que o meu celular ele não tá muito bom. Mas se eu conseguir, eu vou deixar salvo para vocês, tá? Eu coloco o link lá no grupo para vocês. 7ª renúncia. Nós vamos... É normal. Coceira é normal, tá? Coceira preso no ombro, preso nas costas, dor, pontada, fisgada, tudo isso é normal. Agora nós vamos renunciar à feitiçaria e a Jezabel. Então vamos lá. Senhor, eu confesso e me arrependo, é normal, por toda tentativa de manipular pessoas e circunstâncias, e até mesmo o Senhor, usando ofertas e recursos espirituais de forma distorcida. Me arrependo por ter usado elogios, palavras proféticas, conselhos e gestos com a intenção de controlar ou influenciar para o meu benefício próprio. Renuncio agora, em nome de Jesus, à feitiçaria espiritual, a manipulação dentro de casa, a intimidação, a fofoca, a rebelião contra os líderes e contra todo desejo ilícito de controle.
Renuncio ao poder corrompido, à falsa autoridade e usurpação de posições que não me foram dadas. Eu arranco, aí vocês fazem assim, o véu do ocultismo de Jezabel, da minha cabeça, da minha boca e dos meus ouvidos. Quebro toda aliança feita com os espíritos de dominação e destruo os encantamentos espirituais criados por palavras e atitudes de manipulação. Que toda estrutura de controle espiritual seja derrubada e removida da minha vida. Eu me submeto à autoridade legítima do teu reino e rasgo o pacto, o contrato e a aliança com Jezabel e de Acabe. Que o governo do teu espírito seja absoluto em mim, em nome de Jesus. 8ª renúncia. Depois só tem mais uma, tá? Agora nós vamos renunciar à necromancia, perseguição de espírito familiar. Então, tudo aquilo que você consultou, que você foi nesses lugares em que fala com o morto, que perseguição de espírito familiar, tudo isso vai ser quebrado. Amém? Deixa eu só orar. Pai, eu peço que o Senhor agora envie, Senhor, em nome de Jesus, anjos, ó Deus, qualificados para este nível agora de batalha. Se necessário, troca as nossas vestes e também troca, Senhor Jesus, as nossas armaduras e as nossas armas. Em nome de Jesus. Eu declaro agora anjos apropriados para este nível de guerra. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai Santo, eu reconheço que em algum momento eu busquei contato, resposta ou direção através da consulta a mortos ou práticas associadas ao ocultismo. Me arrependo por todo movimento direto ou indireto com a necromancia, com o espiritismo, com rituais esotéricos, com invocações ou conselhos de mortos. Eu renuncio agora toda forma de consulta espiritual que não venha do teu espírito. Gente, não tem nada a ver isso aqui com Jezabel, não. Depois eu explico. Foca aqui. Faz as orações aqui, que senão vocês vão ser roubados. Gente, vocês estão no meio de uma guerra. Amém? Foca aqui. Foca aqui nas renúncias. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Renuncio à necromancia, ao espiritismo, ao candomblé, à umbanda, à quimbanda, ao wicca, ao budismo, ao xantoísmo, à pagelança indígena e todo o culto de antepassados, as homenagens espirituais a mortos. Calma aí que nós já vamos ficar bem. Calma, segura, tá acabando. Vamos lá. Voltando aqui. As homenagens espirituais a mortos, as flores levadas aos túmulos, a missa de 7º dia, as velas acendidas aos mortos, a mediação não autorizada pelas escrituras. Cancelo toda legalidade
ao espírito familiar. Declaro o rompimento definitivo com a sua atuação. Que todo pacto seja anulado pelo sangue de Jesus. Declaro que a minha alma é purificada e que toda contaminação espiritual herdada ou adquirida por esses meios, recebo o manto de proteção e de invisibilidade para que esses espíritos familiares não me encontrem mais. Renuncio à constelação familiar, às terapias holísticas, às aberturas de chakras e me coloco sobre o senhorio de Cristo. Declaro toda a instrução e direção virá somente de ti. Todo fragmento meu que ficou preso nos ogdás, nos terreiros, nas florestas, nas cachoeiras, nos cemitérios, nas marés, nas pedreiras, sejam liberado e devolvido por mim e purificado pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aguenta aí, Senhor, em nome de Jesus, que os anjos do Eterno venham fortificar os seus filhos e as suas filhas. Em nome de Jesus, é a última, povo de Deus, e nós vamos orar e vocês vão sentir o revigor do Senhor. Amém? Aguenta, é a última. Vamos lá. É normal. Bora lá. Agora nós vamos destronar a prostituição, literalmente a prostituição, tá? E o uso do corpo como moeda. Senhor, eu reconheço e me arrependo por cada vez que usei o meu corpo como meio de troca. Seja as vezes que eu deitei com alguém ou me insinuei para alguém por me sentir rejeitado. Ou querer aceitação, afeto, dinheiro, vantagens e poder. Me arrependo por ter negociado minha dignidade, por ter exposto minha sexualidade de forma profana, por ter me rendido à prostituição direta ou velada. Renuncio, em nome de Jesus, à prostituição, ao espírito de Asmodeus. Eu renuncio o uso indevido do corpo e da sensualidade intencional, a manipulação por meio de aparência e a sedução voluntária. Renuncio o valor falso que contribuí, baseado em atratividade com performance sexual. Eu quebro toda a legalidade espiritual dada às entidades impuras através da prostituição em qualquer nível. Rompo com os pactos, com os vínculos e as amarras espirituais associadas pelo uso do meu corpo como moeda de troca. Eu me desligo de corpo, alma e espírito das pessoas com quem eu transei, das pessoas com quem eu tive conversa picante, das pessoas com qual eu digitei, das pessoas do qual eu troquei nudes. Em nome de Jesus, eu tiro de mim tudo que é dessas pessoas
que está comigo e devolvo para elas. E pego tudo que é meu, que está com elas, e trago de volta, purificado pelo sangue de Jesus. E reintegro a minha alma. Porque existem pessoas que estão com a alma fragmentada, porque teve tantos parceiros, tantas coisas, que a alma ficou fragmentada em várias pessoas. O Senhor Deus de Israel está trazendo tudo de volta purificado sobre a sua vida. Amém, querido? Reentrego a minha alma. Sou selado com o sangue de Jesus e consagro o meu corpo ao Senhor, como o templo do Espírito Santo. Que a pureza e a dignidade e a santidade sejam restaurados em mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bora lá. Agora eu vou orar por vocês. Amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento a vida do teu filho e da tua filha que acabaram de fazer essas orações. Aqueles que estão aqui, aqueles que saíram, também declaro em nome de Jesus que o Senhor nos retira agora dessa trincheira de guerra. O Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, as nossas vestes. O Senhor tira toda a contaminação. Todos os restolhos de batalha espiritual são colocados para fora. O Senhor, em nome de Jesus, coloca novas vestes. O Senhor lava, Senhor, em nome de Jesus, as armas que são para ser lavadas. As que são para ser passadas pelo fogo, o Senhor passa pelo fogo. E o Senhor troca as armaduras que precisam ser trocadas. Que o Deus vivo de Israel venha agora com os anjos do Eterno. Anjos agora do Senhor. Anjos que estão sob o comando do Deus de Israel. Aqueles que trazem alimento. Aqueles que fortificam os teus filhos, comecem agora a alimentar, em nome de Jesus, os teus filhos, Senhor. Traga, Senhor, alimento no espírito, fortaleça-os. Tira, Senhor, todos os resquícios de batalha espiritual. Tira, Senhor, todo o peso. Cai por terra todo o mal-estar. Que eles sejam fortificados. Eu declaro renovo sobre eles. Eu declaro renovo sobre eles. Nós saímos desse ambiente de guerra. O Senhor nos tira desse ambiente de guerra. O Senhor limpa todos os ambientes agora com vassouras de fogo. A minha casa, a casa deles, onde eles estiverem, sejam tudo limpo agora, em nome de Jesus, com vassouras de fogo. E o Senhor leva todos os resquícios para o lugar de onde o Senhor Jesus determinar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí, vocês estão bem? Vocês estão bem, queridos? Como que vocês estão? Os mal-estar passou, as ânsias de vômito, as coceiras, o peso no peito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu vou ver se eu faço. Gente, ao todo seriam 100 altares, mas não vai dar tempo. Amém? Não tem como. Eu vou ver se eu faço mais uma hoje, ou se não a gente faz amanhã e depois a gente continua quebrando esses altares. Porque por mais que a gente quebre altar, sempre vai ter alguma coisa que foi falado para vocês, tá? Então, se eu não fizer uma hoje, à noite, nós vamos fazer amanhã, tá? Eu vou tentar deixar a live gravada, tá bom? Amém. Gente, Deus vai começar a trazer coisas na memória de vocês, que nem a avó que benzia, amém? Vai começar a trazer relacionamentos que vocês tiveram, coisas que talvez ficaram em oculto, que vocês talvez nem sabiam, tá? Que teria. Já fiz, nós acabamos de fazer, quebrar laço de alma. Nós já fizemos, amém? Então, coisas que estavam em oculto, que talvez você nem sabia que tinha e ficou desapercebido. Deus vai trazer a sua memória para que você quebre. Michele, como que eu quebro? Deus vai trazer a sua memória através do Espírito Santo e você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, eu quebro isso, eu quebro toda a legalidade, seja anulado, seja desfeito, amém? Em nome de Jesus. E vocês vão quebrando isso conforme o Senhor for trazendo para vocês, amém? Se acaso for hoje a partir das 6h30, o meu marido chegando em casa, eu faço, tá bom? Porque agora o meu filho está dormindo.
Mas quando ele chega da escola, ele chega virado nos 680. Aí ele quer atenção, não consigo fazer a live. Mas se meu marido chegar cedo, a minha filha estiver em casa, a gente faz a partir das 6h30, tá? Para não ficar tarde, nem muito cedo e nem muito tarde, tá bom? Mas eu acredito que a gente... Vocês estão bem? Vocês conseguem fazer mais uma pauta de renúncia hoje? Foi pesado, mas não foi tanto. Por que vocês não sentiram tanto? Porque quem estava no jejum já foi ali amassado, né? Quem estava no jejum já está com o espírito mais fortificado. Para quem não passou no jejum, sentiu um pouquinho mais, né? Para quem não veio nessa pegada de alinhamento, acabou sentindo um pouquinho mais. Mas para a gente que estava no jejum, está sendo um pouco mais suave, porque foram 70 dias de preparação. Então, tá ok. Se vocês falarem para mim que vocês continuam, a gente faz mais 10 à noite, tá? Então, se vocês falarem para mim que vocês conseguem, eu coloco, a gente faz mais 10 à noite, beleza? A partir das 6h30. Amém? Primeira vez que eu fiz e fiquei bem. Glória a Deus. Amém. Gente, o fato de não passar mal não significa que não quebrou, tá? Não é isso. A gente passa mal quando tem muita coisa, quando a nossa alma está muito sobrecarregada, tá bom? Glória a Deus. À noite eu não consigo. Gente, eu vou tentar baixar. Para quem quiser entrar no grupo, você me manda mensagem no privado, eu falo, eu quero entrar no grupo, que o link, eu vou ver se eu vou fazer pelo TikTok, porque aqui no TikTok à noite é complicado. Eu vou ver se eu faço pelo TikTok ou se eu faço pelo YouTube, porque se eu for fazer pelo YouTube, eu vou fazer pelo canal do YouTube, aí eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A de ontem eu não vou colocar porque eu só fiz 2 renúncias e caiu a energia. Eu fiz tudo hoje, tá? Então a de ontem eu não vou colocar porque só deu tempo de fazer 2, porque a gente ficou sem energia aqui. Amém? Deixa eu orar aqui pelos aniversariantes, pela irmã aqui, e aí a gente encerra. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento a vida da tua filha, de todos os aniversariantes deste dia diante da tua mão, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida deles, que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, encontrar, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que é dela por direito e por herança. Que os anjos do Senhor desçam do mais altos céus, em nome de Jesus, com tudo aquilo, Senhor, que ela necessita e que já foi preparado para ela. Eu declaro, Senhor, bênçãos sacudidas e transbordantes. Eu declaro o alinhamento sobre a vida dela. Eu declaro a sua mão forte e poderosa sobre ela. Nós liberamos bênçãos, mananciais transbordantes sobre a vida da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, paz, alegria, felicidade. Em nome de Jesus, relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro e genuíno com o Senhor. Que todas as amarras sejam quebradas, que todo empecilho caia por terra e que toda tentativa de Satanás de trazer tristeza, depressão, frieza espiritual caia por terra. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe todos vocês. Queridos, teve gente que perguntou se isso daqui tem a ver com o e-book de Jezabel. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, não. É outra coisa totalmente diferente. Nós aqui só estamos concluindo o nosso jejum e para que a gente, quem for fazer o jejum do Yom Kippur, tá de beleza, tá? Para quem quiser fazer o jejum de Yom Kippur, vocês já estão sendo ali alinhados. Amém? Em nome de Jesus, vocês já estão sendo preparados. Vocês podem jejuar, tá bom? Glória a Deus, aleluia, porque está sendo quebrado todos os altares que ainda possam existir. Então, hoje à noite, provavelmente, quase que certeza, nós vamos fazer mais 10 renúncias. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. E até mais, povo de Deus. Deus abençoe.